Meteoros. A chuva de meteoros não para desde a formação do planeta. Mas 3,8 bilhões de anos atrás, o ataque entra em uma nova e violenta fase. Alguma coisa perturbou a órbita desses meteoros. Eles já trouxeram água para o planeta. Mas estão carregando algo mais também. Conforme os meteoritos se dissolvem, eles liberam minerais e transportam carbono e proteínas primitivas, os aminoácidos, do espaço para o fundo dos oceanos. Está escuro. Os raios de sol não conseguem penetrar além dos 300 metros. E a temperatura está perto de congelante. Deve ser alguma miragem. Uma cidade de chaminés submarinas. Não é fumaça, mas algum tipo de líquido em ebulição. A água do mar penetrou a terra pelas fissuras na crosta, tornando-se mais quente e coletando minerais e gases pelo caminho. É essa poderosa mistura que está sendo lançada de volta para o oceano, formando essas torres. Acrescente a isso os minerais e as substâncias químicas dos meteoritos, e a água se transforma numa sopa de substâncias químicas. É impossível saber como e onde, mas de alguma forma essas substâncias químicas se reuniram para dar origem à vida. Agora a água está repleta de organismos microscópicos. Essas bactérias unicelulares são as primeiras formas de vida na Terra. É um momento decisivo na formação do planeta. A vida microscópica está a caminho. No entanto, por centenas e milhares de anos, nada muda. Não há progresso algum. Nenhum avanço na evolução. Os únicos seres vivos eram as bactérias unicelulares. Para encontrarmos formas de vida mais complexas, precisamos avançar no tempo para 3,5 bilhões de anos atrás. Em um oceano raso. Essas estruturas parecem rochas, ou até plantas. Cada estrutura é um amontoado de bactérias vivas, uma colônia chamada estromatólito. Como se fosse mágica, essas bactérias convertem a luz do sol em alimento. Esse processo, denominado fotossíntese, utiliza a luz do sol para transformar dióxido de carbono e água em glicose. Um tipo de açúcar simples e semelhante ao que colocamos no nosso cafezinho. E essa transformação mágica libera um subproduto, um gás, chamado oxigênio. Submersos, os estromatólitos vão aos poucos suprindo os oceanos com oxigênio. O oxigênio transforma restos de ferro na água em ferrugem. A ferrugem vai parar no fundo do oceano para formar depósitos de rochas ricas em ferro. Algum dia nós vamos usar esse mineral para construir pontes, navios e arranha-céus.
Acima das ondas, o oxigênio modifica a atmosfera. Os estromatólitos estão produzindo o elemento mais importante para a vida na Terra. Sem eles, praticamente todas as coisas vivas não existiriam. Quando respiramos, fazemos isso graças a essas antigas colônias de bactérias. Nos próximos 2 bilhões de anos, o nível de oxigênio continua aumentando. E à medida que o planeta gira mais devagar, os dias se tornam mais longos. Agora, os dias duram pelo menos 16 horas. Estamos descobrindo que demora um tempão para se formar um planeta. 1,5 bilhão de anos atrás, 3 bilhões de anos após o nascimento do planeta. E ainda não existe nenhuma forma de vida complexa. Nenhuma planta, nem dinossauros e nem humanos. Mas a Terra tem algo que nenhum outro planeta tem. Uma força capaz de modificar qualquer coisa. Durante milhões de anos, pudemos ver que alguma coisa estava reorganizando as ilhas. Escondida sob o oceano, a crosta terrestre se dividiu em enormes placas. Mas a fundo, o núcleo da Terra está em atividade. É mais quente que a superfície do Sol. Tão quente que provoca o movimento das rochas sob a crosta. Esses movimentos puxam e empurram as placas ao redor do globo e carregam com elas os oceanos e as ilhas. Milhões de anos se passaram. Desse ponto de vista, parece que o nosso planeta está ativo e em transformação. Vivo. Ao longo de 400 milhões de anos, um novo e vasto supercontinente é formado. O Rodinia. Nas águas rasas que banham o Rodinia, os estromatólitos fazem sua mágica há mais de 2 bilhões de anos, lançando oxigênio na atmosfera. A temperatura é de 30 graus Celsius e os dias têm 18 horas de duração. Mas isso se parece mais com Marte do que com a Terra. Para encontrar vida aqui, precisamos avançar no tempo. Esse é o estado de Washington, 750 milhões de anos atrás. Alguma força das profundezas do próprio planeta está rasgando a crosta em pedaços. É como se o mundo estivesse se fragmentando. E só existe uma força poderosa o bastante para fazer isso: o calor. Ele escapa do núcleo terrestre em fusão, esticando e enfraquecendo a crosta. Centímetro por centímetro, ano após ano, o imenso supercontinente está se dividindo em dois. A intensa atividade geológica deu origem a um conjunto de vulcões. Os vulcões lançam dióxido de carbono na atmosfera. Há fumaça e gás por toda parte. O dióxido de carbono se mistura à água, formando a chuva ácida.
As rochas absorvem a chuva ácida, inclusive o dióxido de carbono presente nela. E existem muitas rochas na Terra agora que foram expostas após a fragmentação do continente. Foram tantas que grandes quantidades de dióxido de carbono são absorvidas fora da atmosfera e ficam retidas nessas rochas terrestres. Não existe dióxido de carbono suficiente na atmosfera para bloquear o calor do Sol ao redor do planeta. Em poucos milhares de anos, a temperatura despenca para menos 50 graus Celsius. Esse deserto congelado é o sul da Austrália, 650 milhões de anos atrás. É o começo de algo que alguns cientistas chamam de Terra Bola de Neve. Um extenso paredão de gelo com milhares de metros de altura. É impossível conter o gelo. Quanto mais gelo, mais luz solar ele reflete para fora do planeta. Consequentemente, o gelo se espalha mais rápido. Além disso, existe uma segunda camada de gelo tão alta quanto essa. As duas camadas se afastaram dos polos, uma em direção à outra, para se encontrarem no Equador. Agora, uma camada de gelo de 3 quilômetros de espessura jaz no planeta Terra. Primeiro, o planeta era uma bola de fogo em fusão. Agora é uma bola de gelo. Praticamente toda a luz solar e o calor são refletidos para o espaço. Mas isso não pode durar para sempre. Alguma coisa precisa libertar a Terra dessa prisão glacial. E quando isso acontecer, ninguém sabe se existirá vida sob o gelo. A superfície está congelada, mas o núcleo ainda está mais quente que a superfície do Sol. Os vulcões estão em erupção desde que o mundo começou a esfriar. Mas até agora, nem o calor nem a força gerados por eles têm tido impacto do gelo.